Contraponto Cinema começa agora e nessa série de início de 2016 nós estamos trazendo para você algumas dicas de filmes que foram indicados ao Oscar. No programa de hoje nós vamos falar sobre Perdido em Marte. Vamos conferir o trailer. Todo ser humano tem um instinto básico de ajudar o próximo. Se alguém se perde nas montanhas, as pessoas organizam uma busca. Se um terremoto arrasa uma cidade, pessoas do mundo inteiro mandam provisões de emergência. Esse instinto está presente em todas as culturas, sem exceção. Por volta das 4h30 da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da área 3 da missão em Marte. A tempestade se agravou e fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada, o astronauta Mark Watney morreu. Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney e eu ainda estou vivo. É óbvio. Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas. Mesmo que pudesse, levaria 4 anos para outra missão me alcançar. Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui. Legal. Vamos fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar 4 anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Houston, recebemos um vídeo. Ele foi endereçado a toda a equipe. Mostre. Estão me captando? Meu Deus. Mark Watney está vivo. Toma essa, Neil Armstrong. Nós o deixamos para trás. Vamos resgatá-lo. A NASA rejeitou a missão. Então, estamos falando de motim. Se nós errarmos a sincronização dos suprimentos, morremos. Se usarmos errado a gravidade da Terra, morremos. É o espaço. Ele não coopera. Eu garanto a você que em algum momento tudo vai dar errado. E você dirá, acabou. É assim que eu vou morrer. É possível que ainda esteja vivo? Perdido em Marte. Perdido em Marte, que é um filme dirigido por Ridley Scott, é considerado como a redenção, né? O retorno do diretor ao cinema em boa forma. Você gostou do filme, Zé Luiz? Uma boa distração, né? Eu acho que eu gostei mais então. Eu acho um pouco mais do que uma boa distração. O Ridley Scott, ele é fantástico. Ele tem coisas maravilhosas no passado, entre eles o famosíssimo cult Blade Runner. E outros filmes com ambientação, uma coisa muito legal. Esse, eu diria, até não é um Ridley Scott. Né? É um filme bem feito, bem construído, interessante e traz um tema, eu acho que traz várias questões, né? Várias discussões, mas o que eu enxerguei no filme, e eu acho que você viu outras coisas, né? Mas o que eu enxerguei no filme é um tema que já foi abordado em livros, em vários filmes e seriados. A gente pode encontrar um tema, por exemplo, de Robinson Crusoe, um tema daquele filme O Náufrago, que é a questão, obviamente o filme traz outros temas, mas que é a questão da solidão. Então, né? Peraí, Zé Luiz, vamos primeiro falar aqui para o nosso telespectador, vamos contar um pouquinho do que é a história? Pode começar aí. Sim.
Pois ele fica sozinho. Como é que ele chega? Como é que acontece a solidão dele, Zé Luiz? Vai uma nave espacial, né, fazendo pesquisas em Marte, etc. São várias pessoas e há uma tempestade. Essa tempestade em Marte obriga a nave a sair, né, para não ser, senão a nave podia cair, ser destruída, eles ficarem todo mundo preso em Marte. E quando eles estão tentando voltar para a nave, ele é atingido por uma antena. E aí todo mundo acha que ele morreu. E eles têm que voltar rapidamente para a nave para sair, senão perdem tudo. E saem e ele não morreu e ele fica para trás. E fica lá 4 anos. Então acho que ele traz essa questão dessa força de enfrentar a solidão, de se ver diariamente durante muito tempo só consigo mesmo. Isso é um tema interessantíssimo. Né? Isso é um tema, é uma questão que é uma eu questão acho que uma dá questão, sim, pano para manga, importante sim, no filme. Eu acho que o filme tem outras questões, não só questões, mas mesmo aspectos que a gente não costuma tratar aqui no programa, mas a fotografia, a atuação do Matt Damon. Eu acho que o filme é um bom filme. Até né? Se o filme problematizasse mais a questão da solidão, falando da minha visão, né? Talvez uma preocupação minha, se ela problematizasse, porque o filme não problematiza a questão da solidão. Então ele mostra isso, ele traz esse tema, mas obviamente ele passa por um monte de coisas, né? Como a técnica, a ciência, que ele faz para sobreviver. Sim. Então o filme se fundamenta em experiências mesmo de como, por exemplo, fazer plantações em ambientes sem gravidade. Então vamos começar com a solidão. Peraí, vamos para a solidão primeiro. Eu acho que aí eu vou falar sobre a minha perspectiva sobre a solidão apresentada no filme, que é a questão de ter um projeto de futuro. Embora ele esteja em condições absolutamente adversas, o que o faz se tornar uma pessoa otimista, o que o faz sobreviver à solidão é a expectativa de um futuro. Né? Embora ele esteja em Marte com possibilidades muito reduzidas de ser resgatado, existe nele a expectativa de que isso possa acontecer. Sim, Então, e isso é o que faz ele sobreviver à solidão, um projeto de futuro. Isso é muito importante. E isso falta a muita gente hoje, porque é uma questão da solidão. Você pode estar solitário, e tem muita gente solitária nas grandes metrópoles. Eu mesmo quando vou, eu adoro São Paulo, mas toda vez que eu vou a São Paulo sozinho, fico no hotel depois de um dia de trabalho, etc., eu chego me dá uma solidão, porque aquela cidade é tão grande, a dimensão é tão gigantesca, e você está cercado de tanta gente e ao mesmo tempo você se sente tão solitário. Então essa questão é interessante, ele está em Marte. Eu começava a pensar, olha, o Náufrago, né, que o Tom Hanks fez, ele ficou ali solitário numa ilha, né, distante. Esse cara está solitário num planeta muito distante. Mas eu comecei a pensar, de repente você pode estar solitário no meio de uma multidão. Então a questão da solidão é uma questão interessante, é uma discussão interessante, mas que efetivamente não é a principal questão do filme. Por se tratar de outro planeta, inclusive ele está fora do seu ambiente natural, do que ele conhece. Né? Ele tem que construir alguma coisa que se pareça com a vida dele. Esse desafio é que faz ele conseguir isso. Né? Justamente, acho que o que dá sentido à vida das pessoas todas é isso. É você ter uma meta, você ter um plano, você ter um projeto, né? E ter desafios. Eu acho que os desafios de se manter vivo, de esperar a nave voltar, de conseguir comer, de contar, fazer o cálculo, plantar batata, etc. Cultivar em Marte, isso é fantástico. Essa ideia dele é o que ocorreu a ele, que foi a ideia de que se ele vai ficar tanto tempo, ele só tem uma alternativa, ele precisa cultivar em Marte. E esse jogo que o filme faz, com algumas experiências científicas, com conhecimento científico, eu acho muito bacana. Agora, tem uma outra questão que envolve essa relação com o conhecimento científico, que é uma supervalorização da técnica em Marte. Mas o que está acontecendo na Terra e que vai determinar o futuro dele são questões econômicas. Né? Não é a questão técnica que vai determinar. Então, essa separação entre o técnico lá em Marte e o econômico, que
determina o real aqui na Terra, eu acho que é muito bacana para a gente pensar a questão da neutralidade da ciência, que é uma coisa que tem sido muito discutida muito hoje. Interessante. E aí vem, eu acho que se colocam problemas éticos, né, em meio à questão econômica, à questão técnica, e aí tem um outro tema que também é um tema recorrente no cinema e na literatura, que a gente pode até lembrar lá do Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros tinham uma frase histórica que se repete em vários filmes de Hollywood, e é uma marca muito dos filmes norte-americanos, que é aquele um por todos e todos por um. Os mosqueteiros falavam isso. E aí o que é? Olha, você pode arriscar a vida de muitos por causa de um. Resgate do Soldado Ryan, né? Isso. Ou a vida de um, você não pode deixar ninguém para trás, essa ideia de não deixar ninguém para trás. Então esse também é um debate recorrente no cinema e que reafirma uma perspectiva que aqui não coloco como crítica, não, mas como uma reflexão do coletivismo versus do individualismo, né? E essa importância, né, do indivíduo, da pessoa que tem como ideologia no cinema norte-americano. O que no filme ganha uma outra conotação em função de um outro tema que é recorrente, que é importante hoje, que é o papel da mídia. Porque ele só se torna importante quando vira uma comoção mundial. Né? A vida dele, a experiência dele, a solidão dele em Marte passa a ser objeto de interesse no mundo inteiro. Todo mundo acompanha a estadia dele em Marte. Né? E aí vem outra coisa, porque esses temas eles são interdependentes, que é a identidade com aquele com quem a gente conhece a história e se sente próximo. Porque se ele fosse simplesmente um dado de um astronauta que ficou e que não tem como ser resgatado, mas as pessoas começam a ler as mensagens dele, ver a foto dele. Então, o dia ele assim, passa principal... a ficar próximo das pessoas. Ele passa a ficar próximo. As pessoas passam a achar que... uma história, né? É um desafio pessoal para todo mundo, no mundo inteiro. E né? aí, como a opinião pública se sobrepõe às vezes até a própria ética, né, e a outros interesses que estão ali nesse jogo, nessa discussão permanente de vamos gastar o que vamos gastar e etc. Aí entra também no filme uma outra questão que eu achei... Para quem não gostou do filme, você já achou muitas questões. Não, é um filme é uma boa diversão, é uma boa distração, não é assim, nada... Né? O Ridley Scott tem coisas maravilhosas. Né? Então é um Ridley Scott morno, mas bom, uma boa distração. E eu acabei te interrompendo, qual foi a outra questão que você encontrou aí no filme? Pois é, agora você me interrompeu, agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas, o que a gente estava em qual... Bom, a gente estava falando sobre a questão da espetacularização da vida, né? Sim. Como que a mídia acaba induzindo ao comportamento das pessoas. As pessoas se sentem mais responsáveis quando elas se sentem próximas, porque quando a gente vê quem é a pessoa atingida, sabe a história dela, isso tudo nos diz mais respeito do que quando ela é um dado estatístico, né? Então... Sim. E eu ia falar no final do filme, mais pro final do filme, o filme é comprido, mas no final do filme tem uma coisa assim meio inocente, mas que eu acho que é uma jogada de marketing. E a gente até leu algumas críticas que foram feitas ao filme, críticas até muito positivas, mas que falam dessa jogada de marketing. Que é essa coisa assim, simpática com os chineses, né? De repente, um cientista chinês se oferece a colaborar com a NASA, né? Oferece uma nave e os recursos da China, uma nave especial unido pelo da bem, China e o mundo inteiro, ciência. E Estados Unidos e China unidos pelo bem e pelo resgate do soldado Ryan, pelo resgate do astronauta norte-americano. Isso é uma coisa meio romântica, né? Mas assim, que em algumas críticas, né, que a gente leu, e eu tendo a concordar, pode ser uma jogada de marketing justamente para vender o filme na China. Né? Imagina o mercado chinês. Né? Um país que hoje tem uma classe média de 400 milhões de pessoas. Imagina o que vai render nisso. Então vamos botar lá a China colaborando com os Estados Unidos, vamos fazer uma missão conjunta, vamos salvar lá o cara, etc. É uma outra característica do filme. Coisa que talvez seja pouco provável do ponto real, né? Não porque os chineses são bons ou maus, os norte-americanos são maus. Porque o filme não trabalha com isso, não tem vilão no filme, né? É um filme sem vilão. Toda uma programação. Que não é tipo de Hollywood. Que é interessante também isso. Tem até um ensaio no vilão, o chefe lá, o
o diretor da NASA, né? Ele tem umas coisas assim meio antipáticas, mas depois também ele toma decisões racionais e corretas, né, do ponto de vista do que a gente espera, né, que seja. Mas ainda bem que você lembrou, dele, porque eu já né? estava aqui com a consciência pesada de ter te interrompido, fazer você perder o detalhe do filme. Bom, gente, o Contraponto Cinema vai ficando por aqui. Eu recomendo Perdido em Marte, acho que é um filme que vale a pena assistir. Eu recomendo também. Bom, Que boa bom. distração. Não é à toa que ele teve algumas indicações ao Oscar de 2016. E foi muito elogiado pela crítica, muito elogiado. Vale a pena assistir. Na semana que vem a gente volta com mais uma indicação de cinema para você.